E aí, pessoal, morreram de saudade? Espero que não. Meus amores, bora continuar essa bagaceira. Mas agora, fazendo justiça, vamos estar acordado mesmo. Nossa aula vai ser parte quanto de quanto? Esse aqui agora, parte 2 de 3. Pessoal, no mesmo conteúdo, na mesma linha da proposta, ou seja, sem enrolação, vamos para a questão. Meus amores, corta pro slide. Questão 5. É aquela questãozinha que tu já olha assim e fala, caraca, mano, pra que eu nem boto uma bíblia pra eu ler? Normal, galerinha. É padrão. Quando o cara quer te deixar ansioso, preocupado com o tempo, ou então com aquilo. Tu começa a ler e tu tá na metade e fala, ixi, e agora? Aí tu volta. Então, galerinha, qual é a dica? Principalmente textos extensos, já leu, faz uma leitura objetiva. Leu, viu a informação? Anota. Ah, mas Gabriel, será que vai precisar? Pouco importa. É melhor tu pecar pelo excesso de informação que pela escassez. Falo isso direto e eu espero que você leve isso a sério, tá? Então, olha só. No manejo sustentável de florestas, é preciso muitas vezes obter o volume da tora que pode ser obtido a partir de uma árvore. Para isso, existe um método prático, em que se mede a circunferência da árvore à altura do peito de um homem, 1,30 m, conforme indicado na figura. Essa medida denomina-se rodo da árvore. O quadro a seguir indica a fórmula para se cubar. Meu Deus, que palavra horrenda. Para se cubar, ou seja, obter o volume da tora em metros cúbicos, a partir da medida do rodo e da altura da árvore. Entenderam? Pessoal, o cara precisa ali, ó, no campo, não sei se você já fez campo, assim, alguma pesquisa, então, como escoteiro, enfim. Mas é uma situação que você precisa de meios práticos. Qual é o meio prático que ele te ensinou? Ele precisava desenvolver algum mecanismo para chegar lá no mato, olhar para o cara, ver, conseguir medir o volume de maneira muito rápida, de maneira muito prática. Aí ele vai utilizar o que ele chamou de rodo e a altura. Bacaninha? Então olha só, um técnico em manejo florestal recebeu a missão de cubar, meu Deus, eu nunca vou me acostumar com essa palavra, abater e transportar 5 toras de madeira, de 2 espécies diferentes. 3 toras da espécie 1, com 3 metros de rodo, 12 metros de comprimento e densidade, densidade, credo, vamos tirar de letra, e densidade 0,77 toneladas por metro cúbico. 2 toras da espécie 2, com 4 metros de rodo, 10 metros de comprimento e densidade 0,78 toneladas por metro cúbico. Após realizar seus cálculos, o técnico solicitou que enviassem caminhões para transportar uma carga de aproximadamente, galera, que questãozinha fantástica. E vamos lá. Lembra da primeira questão da aula passada? Muitas das questões de interpretação. Isso é a prova viva dessa questão. Galera, o cara te deu a fórmula, velho. Ele falou, ó, filhão, usa isso aqui, ó. Substitui os valores e vai ser feliz. E ele tá te desafiando a interpretar a questão. Então, olha só. Continua nesse slide, contempla esse lindo desenho em alta definição aí colocado pela questão. Credo. Deixa eu copiar todas as informações que são pertinentes. E vamos ver se a gente está em comum acordo aqui. Será que você anotou as mesmas coisas que eu? Então, olha só. O cara fala o seguinte. Primeiro ele fala do volume. Ele fala que o volume vai ser rodo ao quadrado vezes a altura vezes 0,06. E ele fala que o cara vai utilizar 3 árvores e 2 árvores com quais especificações? Bem, ele fala que é 3 metros de rodo. Ele fala que tem aí 12 metros de altura. E por fim, ele manda aí uma linda, bela e plena densidade de 0,77 toneladas por metro cúbico. Pessoal, e a espécie 2 tem 2 toras com 4 metros de rodo, com 10 metros de altura e por fim com a densidade de 0,78 toneladas por metro cúbico. Pessoal, e qual é o objetivo dessa questão? O objetivo dessa questão é que você calcule a massa, concorda? Porque, não concorda? Então corta para o slide e dá uma olhada. As suas opções ele está pedindo aí, não é? 29,9 toneladas, 31,1 toneladas, opa, tudo em tonelada, então é massa. Então corta para cá, massa. E aí aquela linda proposta do Enem, qual? Gente, integra tudo. Qual o sentido? Tu que é bom em matemática, você também tem que ser bom em química, física e o diabo 4, por quê? Uma questãozinha dessa, tu é o monstrão da espacial. Tu não sabe o que é densidade, cara. Aí você chora. Então olha só, vamos dar um passo atrás. Te pergunto, e aí, o que é densidade? E aí? Analisa a unidade de medida, cara. Tonelada é
massa. Metro cúbico é volume. E vou lá, senhoritos, senhoritas, através da unidade, tu montou a sua formulazinha. É um método bacana. No desespero, analise quais são as unidades envolvidas no seu parâmetro. Vai que muitas das vezes a unidade é a própria resposta. Concorda? Então olha só, tá aqui. Como eu estou interessado na massa, passa esse volume multiplicando e tu vai ter que a massa é densidade vezes volume. Bacana? Então olha só, densidade tu tem. Acabou a questão. Volume, o cara te deu a fórmula. Pessoal, é substituir valor. Então olha só, se aqui eu tenho 3 dessa especificação, a sua continha vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado vezes 12 vezes 0,06 vezes a densidade, 0,77. Isso, pessoal, vai ser igual a um determinado valor. Já já eu pego ali. Vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado vezes 10 vezes 0,06 vezes 0,78. Pessoal, os valores que a gente vai obter nessas lindas, belas e maravilhosas contas será 14,9688 e o outro será 14,976. Ou seja, como resultado final, você vai obter 29,94 toneladas. E aí, será que a gente tem essa alternativa nas nossas opções? Corta para o slide. Então, após realizar seus cálculos, o técnico solicitou que enviassem caminhões para transportar uma carga de aproximadamente... Vá lá, se ele está te dando aproximadamente, ele está falando, relaxa. Relaxa, confia em mim, que vai dar tudo certo. Ele manda aí, ó, 29,9 toneladas. Ele não quer uma resposta tão precisa. Bacana? Pessoal, volta para mim aqui. Vamos fazer o desfecho dessa primeira questão. Qual é uma das grandes habilidades do Enem? Isso se aplica a qualquer área do conhecimento. Gente, interpretação. E por isso que eu sou tão crítico, religioso e chato em qual abordagem? Leu? Anota. Por quê? É uma questãozinha típica que você vai ler e fala, nunca ouvi falar de rodo. Pula, próximo. Galera, não é assim que funciona, cara. Leia o enunciado. Muitas das vezes ele te instrui ao longo do enunciado, ele te ensina, ele te mostra o que é para fazer. Por isso que você tem que ser crítico em qual procedimento? Coleta de dados. Uma vez que você tem todos os dados à sua disposição, é aquilo que eu falo. Anotou seus dados, você muitas das vezes clareia seu raciocínio e norteia sua resolução. Acabou. Show de bola? Slide, próxima questãozinha. Pessoal, questão 9. E aí é uma questão brilhante. Outra questão que vai, bate o olho aí. O cara te dá as formulazinhas, galera. Então, bacana. Bacana, bacana, bacana. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe a seus convidados. Em taças com formato de um hemisfério. Bacana. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo, com formato de cone. Maravilha. Então, outra proposta do Enem que é muito cobrada, mistura de figuras diferentes. Aí ele está trabalhando com uma semi-esfera e com um cone. Bacana? No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Até porque ninguém quer que na metade da festa acabe o champanhe. Então ele falou, jovem, mantenha a mesma quantidade, mudou o formato, pouco importa. Precisa que tu se vire e calcula para mim quanto que tu vai ter que colocar de champanhe para eu ficar feliz, belo e contente ao longo do meu casamento. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é D. Pessoal, continua contemplando esse desenho. Me dá aí um tempinho para eu apagar esse quadro, para eu montar essa questão para vocês, que ela não é importante. Ela é extremamente importante. Então, olha só. O cara está te dando hemisfério. Nossa, mas eu nunca vi fórmula do hemisfério. Mas, jovem, senhorita, tu já viu o volume desse... Não viu o volume desse hemisfério também, não. Relaxa, vou trabalhar contigo agora. Mas ele te dá lá no enunciado. Pessoal, o que eu quero te mostrar? Mais uma questãozinha onde ele te dá as informações, todas no enunciado. Porque cada vez mais, galera, decorar não prova nada. Você tem que ter um processo de interpretação absurdamente dominado. Então, olha só, sua questãozinha, questão de número 9, vai ser o seguinte. O cara te dá um hemisfério, hora de não passar vergonha. Será que eu consigo desenhar isso? Rapaz, ficou horrível, mas tudo bem. Vida que segue. Então, olha só, tá aqui a sua taça. Sou muito artista, sou quase um design de taças. Vamos colocar aqui ó, um champanhe.
lindo, belo e pleno. Aquela mesma conversa, gente. Tudo é corpo redondo, tem que identificar raio. Essa é a essência da vida. Aqui mandam 3 centímetros. Bacana? E a outra taça em formato cônico. Mais uma obra de arte. Só que aqui no cone, ele já te deu... Volta lá no slide para você fugir do meu cone horrendo. Ele mostra para você que o cone não está cheio até a tampa. Bacana? Aí ele fala que aqui, ó, esse raiozinho do líquido, da superfície do líquido, que é diferente do cone geral, é 3 centímetros. Ele está falando, me ajuda. Ajuda, Lucisno. Calcula a altura. Bacana? Solta aí. Qual é o elo desses dois caras? Ele quer que os volumes sejam iguais. E aí vem a pergunta. Já dado pelo enunciado, mas vamos anotar. Galera, é uma aula, é um gancho perfeito para a gente poder falar de cone. E aquele mesmo comentário. Cilindro está para o prisma, enquanto o cone está para a pirâmide. Meus amores, uma pergunta que é inevitável. O que demanda mais de vocês? Pirâmide ou prisma? Espero eu que, assim como eu, você também concorde que pirâmide demanda um pouco mais, tem mais propriedades, tem mais elementos, traz uma complexidade um pouquinho diferente, sim ou não? O cone é a mesma coisa. Então, olha só, quando eu falo do cone, o que eu quero de raciocínio seu? Bem, eu quero de raciocínio seu a seguinte estrutura. Vamos primeiro ao desenho. Galera, assim como na pirâmide, quantas bases esse cara vai ter? Me deixa lindo, belo e contente de alegria com todo o seu aprendizado. O cara tem apenas uma base. Pessoal, tem uma base. Se é um círculo na base, você vai ter aqui um maravilhoso raio. Você também tem a altura e para agora. O cone tem um elemento novo. Esse aqui, ó. Aqui, senhores, senhoritas, é a minha geratriz. A geratriz, ele corresponde basicamente como se fosse a minha aresta lateral, percebe? Qual é a diferença entre altura e geratriz? Quem é maior, altura ou geratriz? Olha pelo desenho, cara. Vai ser a geratriz. Por quê? Vamos interpretar? Olha só, a sua altura está aqui, ó, vertical. Distância do vértice até o centro da sua base. O que é geratriz? É isso. A geratriz, galerinha, é essa parte inclinada. Se você fosse ser crítico, assim como em pirâmide você tinha que ver triângulo adoidado, aqui não é diferente. Então vamos trabalhar com esse triângulo aqui, ó. Se você fosse trabalhar com esse triângulo, primeira... Opa, nossa, esse ficou feio. Tá aqui, ó. Ele vai ser altura, raio e geratriz. Ele é um triângulo de qual tipo? De qual tipo? Retângulo. E você vai ter... Se é retângulo, aplica to pitch. Geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Sem sombra de dúvidas, uma das formas mais empregadas aí no contexto de cone. E vai me falar que isso não acontecia em pirâmide também? Era exatamente a mesma coisa. Show de bola? Como não poderia ser diferente, vamos falar das áreas e volume. Pessoal, qual é o contexto que a gente vai ter aqui? Mesmíssima abordagem do cilindro. Área da base, área lateral, área total e volume. Aqui você vai mandar um π r ao quadrado. Aqui, área da base mais área lateral. Afinal de contas, tu tem duas bases para mandar um 2 aqui? Aqui você vai ter, lá da pirâmide, a área da base vezes a altura sobre 3. E para partir para o abraço aqui e terminar, a área lateral, a única que você precisa decorar mesmo, que é a forçação de barra, que é πRG. Bacana? Pessoal, dito isso, ele falou para você, galera, o volume da esfera, conforme vai ser um tópico da nossa aula futura, é 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cone está aqui. Maravilhoso. Se eles têm que ser iguais, seja crítico. Tu tem uma esfera inteira aqui, tu tem uma semi-esfera. Então, vai ser metade desse valor. Se vai ser metade desse valor, não vai ser 4/3 de πr ao cubo. Vai ser metade de 4, vai ser então 2πr ao cubo sobre 3. Percebe? Você não decorou, cara, você interpreta.
Se é semi-esfera, metade da esfera. Se era um 4π, vai virar um 2π. Bacana? Isso tem que ser igual a πr ao quadrado h sobre 3, que é abrir essa formulazinha aqui. Galera, só identificar agora os elementos. Me ajuda. Se você fosse trabalhar aqui, primeira coisa que você tem que entender, mesmo comentário anterior, te deu o valor de π? Não, se não te deu, respira fundo que vai dar tudo certo. Galera, o π vai embora. Se você fosse substituir os valores, outra coisa que também vai embora são esses 3 aqui. Show? Você vai ter então 2 vezes 3 ao cubo é igual a 3 ao quadrado vezes h. Se você fosse observar, vamos ver se você entende isso aqui comigo. Vai ficar 27 vezes 2, 54, é igual a 9h. Por isso que seu h, senhores, senhoritas, vai ficar 54 sobre 9, que aí você parte para o braço e manda um 6. Corta para o slide. Será que a gente tem essa alternativa? Chega a dar um alívio, né? Olha essa letra E, 103,04. Lágrimas, 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 lágrimas. Quem marcou essa é porque colocou a esfera inteira e aí causa uma série de erros aí, ou raio, enfim. Galerinha, aquele comentário. A questão que ele bota aí pra você é sempre assim, ó. Ó, fulano vai errar em tal coisa, ele vai botar o diâmetro. Fulano tá lerdo hoje. Aí ele vai ter essa alternativa para fulano. E ciclano vai errar tal coisa, vai ter alternativa para ciclano e por aí vai. Isso é o que a gente chama de itens para te dispersar. Muito foco. Bacana? Pessoal, próxima questão. E é uma questãozinha linda, bela e plena. Questão 12. Ele fala o seguinte. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um cubo com raio maior. Em um tubo, seu animal. Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados, sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6 centímetros, a máquina, por você operada, deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio igual a... Galerinha, continua, analisa o desenho. Deixa eu preparar esse desenho para você, que é uma questãozinha que retoma muito da geometria plana e é uma questão importante para te ajudar a visualizar. Por quê? Existem questõezinhas clássicas do Enem onde ele faz o mesmo processo, só que ele não está focado mais na parte plana. Ele pedia para você calcular o volume, por exemplo, no final da figura resultante. Então, olha só. O cara te deu, vamos ver se eu não passo vergonha aqui agora. Um tubo maior. E dentro desse tubo maior, ele coloca 4 tubos menores. Jesus. Ficou horroroso. Tudo bem, vocês continuam me amando, não é mesmo? Me perdoem, mas está aqui o desenho. Lindo, belo e pleno? Não, só confia. Pessoal, ele está se questionando o seguinte, quanto que vale o raio do maior? Aí você vai aqui e vai falar... Fácil. Se tem 4 dentro é porque 4 vezes. Para. Você tem que montar uma figurinha que é bacana. Olha só, me ajuda aqui a pensar. Vamos marcar todos os centros aqui. Ah, mas por quê? Porque a distância do centro à extremidade nada mais é do que o raio. E ele fala que o raio das menores é 6 centímetros. Extremidade centro, raio. Extremidade centro, raio. Aqui também, raio. Aqui 2 raios, 2 raios. Opa! Essa sua figurinha maravilhosa em azul é um quadrado. E é um quadrado, galerinha, aqui vale 6 porque é o raio menor, aqui também vale 6, então esse lado é 12. Aqui também é 12 e por aí vai. Ah, mas por que tu quer isso? Por conta desse desenho aqui, ó. Se eu pego, me acompanha, do centro até a extremidade, isso é meu raio maior. Galera, o meu raio maior nesse desenho aqui, se você fosse ser um tanto quanto crítico, ele é metade da diagonal mais o raio menor. Concorda com isso? Sua diagonal está aqui, linda, bela e plena. Você vai pegar metade dela mais um raio menor. Fechou? Então vamos responder isso. Se a gente fosse calcular a diagonal aqui, para você que é um poço de fórmulas, uma enciclopédia ambulante, tu já sabe de cabeça. Você vai mandar uma L raiz de 2 para tipo abraço.
Mas, pô, eu tô meio enferrujado, Garcia, me ajuda. Ajudo. Isso aqui é diagonal. Manda Pitágoras. Diagonal ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, diagonal ao quadrado é 2 vezes 12 ao quadrado. A sua diagonal vai ficar raiz disso. Esse 12 ao quadrado sai, vai virar 12 raiz de 2. Se é metade disso, galerinha, diagonal sobre 2 vai ficar 12 raiz de 2 sobre 2, que nada mais é do que 6 raiz de 2. Mais o raiozinho, 6. E eu sei que tu não gosta, mas é inevitável. Galera, sempre que possível, deixa em evidência. Olha para esses teus dois elementos. Primeiro que tu não vai somar isso, porque um tem raiz e o outro não. Aí eu te pergunto, já que tu não vai somar, tu vai deixar essa resposta padrão CESP. Lindo. Velho, algebricamente perfeito. Olha para os dois elementos. O que eles têm em comum? O 6. Então ele vai ser meu fator comum. 6. Abre um parênteses lindo. 6 raiz de 2 dividido por 6, sobra o raiz de 2. 6 dividido por 6, sobra 1. Não, Garcia, impossível ter uma resposta feia como essa. Bora ver? Corta para o slide. 6, 1 mais raiz de 2, letra D. Bacana? Galerinha, aí vem aquele questionamento. Por que uma questão dessa? Para te mostrar que a referência para a geometria plana ela é primordial como base para questões como essa. Tá bom? Galera, questão 13. Vamos trabalhar com cone com gosto, para a gente utilizar a fórmula e entender aí. O arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, considerando π igual a... Opa, é 3,14, naturalmente você sabe, né? Então 13,14 aí, tudo bem, vida que segue. Considerando π igual a 3,14, a altura h será igual a... Pessoal, continue analisando o slide e vamos matar essa questãozinha. Essa é a questão de número 13. Então olha só o que ele fala. O cara te dá um cone e ele já, de brinde, te deu a medida da geratriz. Então, ó. Tá aqui, essa é a área. Ele fala que essa geratriz, ela vale 5 metros. 5 metros. E ele fala que essa área aqui é 28,26 metros quadrados. E ele fala que é uma área de qual formato? Circular. Pronto. Ele está perguntando, qual é a altura da minha luminária, cara? Me ajuda a pensar. Nessas circunstâncias, tu já tem a geratriz. Ó, se você for pensar, tu tem a geratriz, tu precisa de um lado, tu vai mandar um lindo, belo e pleno Pitágoras nessa questão. Onde aqui vai ser o raio, aqui a altura e aqui a geratriz. Vamos ser inteligente? A geratriz tu já conhece, vale 5. Aí tu fala, anula a questão. Tu não tem um raio, respira. A área é circular. E é circular com esse valor. Se ela é circular, qual é a fórmula que ela obedece? Πr ao quadrado. Ou seja, se você pegasse essa informação, meus amores, você teria o seguinte, 28,26 é igual a 3,14 R ao quadrado. Pessoal, passa esse 3,14 dividindo, você vai achar que seu R ao quadrado é igual a 9, por isso que seu raio vai ser igual a 3 metros. Vai lá, parte para o abraço, né? Aqui vai ser 3. Você, enciclopédia da matemática. Você que gosta de Pitágoras. Esse triângulo tu conhece de cabeça? Triângulo 3, 4, 5. Ah, não, Gabriel, estou enferrujado ainda. Fechou então, faz aqui para mim, ó. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. 25 menos 9, h ao quadrado é 16, por isso que h é igual a 4 metros. Vamos ver se tem essa alternativa? Corta para o slide. Letra B. Bacana? Pessoal, volta para mim. Basicamente isso. Aí você vai perguntar, beleza, mas e aí, Garcia, falta trabalhar o quê? Na nossa parte 3,
A gente vai trabalhar com planificação do cone, planificação do cilindro, ver como é que lida esses caras. Será que dá para aplicar Cavalieri aqui também para cone? Vamos ver isso em breve. Tranquilo? Pessoal, caso tenha dúvidas, nos procure, entre em contato conosco. No mais, siga a gente no Instagram, YouTube, nas todas as redes sociais possíveis e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo em vossos corações, tenham uma ótima semana. Até mais, pessoal.